Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os combustíveis fósseis. Podemos dividir as fontes de energia em dois grandes grupos, as renováveis e as não renováveis. A fonte renovável é um material que pode ser utilizado continuamente, pois a energia presente no material pode ser naturalmente renovada dentro de um curto espaço de tempo de no máximo alguns anos. Já as fontes não renováveis são aquelas cujos materiais necessitam de milhares de anos para se recompor de forma conveniente para a utilização. Os combustíveis fósseis, portanto, são recursos não renováveis. Nós vamos falar nessa aula dos principais combustíveis fósseis e também mostrar dados sobre a sua utilização e produção no mundo inteiro. O primeiro combustível fóssil a ser discutido é o gás natural. A formação deste gás ocorreu há milhares de anos, por processos naturais geológicos e pela ação de bactérias na matéria orgânica retida no solo. Assim como o petróleo, os depósitos de gás natural são encontrados em formações geológicas, nas quais as misturas de gases foram presas por uma massa de rocha impermeável. A escavação de um buraco através da rocha libera o gás em um fluxo estável para a superfície. Em termos de seus componentes de hidrocarbonetos, o gás natural como ele existe no solo consiste predominantemente de metano, de 60% a 90% de metano a depender da fonte. Os outros componentes à base de alcanos, como por exemplo etano, propano e isômeros de butano, são gases presentes em várias concentrações, que dependem da origem geográfica do depósito. Uma vez que o ponto de ebulição do metano é extremamente baixo, ele não se condensa facilmente a líquido, mesmo em pressões elevadas. Em contraste, os outros alcanos gasosos encontrados no gás natural possuem pontos de ebulição bem maiores. Isso torna possível remover o metano dos outros alcanos que compõem o gás natural. Uma grande vantagem no gás natural é que ele pode ser transportado através de dutos por longas distâncias. Infelizmente, uma pequena fração do metano sendo transportado de sua fonte para o consumidor é perdida para a atmosfera quando as tubulações de gás natural vazam. Como já falamos anteriormente, o gás metano é um gás de efeito estufa muito mais poderoso do que o dióxido de carbono. Um outro combustível fóssil bastante utilizado é o carvão mineral. O carvão mineral tem uma origem complexa. A formação de um depósito de carvão mineral exige a ocorrência simultânea de condições específicas dos pontos de vista geográfico, geológico e biológico. É necessária uma vegetação densa em ambiente capaz de preservar a matéria orgânica, como por exemplo um pântano, onde a água impede a atividade das bactérias e fungos, os quais decompõem a madeira e a celulose. A formação de carvão mineral se inicia quando a matéria orgânica da superfície é soterrada. Essa matéria orgânica é composta principalmente de vegetais. O processo começa com a decomposição da celulose, por processos aeróbios ou anaeróbios, restando a lignina, um polímero natural de difícil decomposição. A segunda etapa ocorre com a ação de processos geológicos, quando mais sedimentos se depositam, aumentando a temperatura e a pressão, resultando em perdas de dióxido de carbono e água. Posteriormente, ocorre a formação de anéis aromáticos. E finalmente, a estrutura se aproxima do grafite, que é um material sólido insolúvel na água e resistente a outras reações. Dessa forma, o carvão é encontrado compactado entre camadas de solo. Como essa formação de carvão é muito lenta e depende de condições como temperatura e pressão, é possível encontrar carvão com diversos estados de maturação, caracterizado principalmente pela sua composição química. Aqui na tabela você pode ver vários tipos de carvão mineral, assim como a quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio em cada um dos tipos. Perceba que à medida que nos deslocamos de cima para baixo na tabela, vemos um aumento da percentagem de carbono. Este processo de formação do carvão mineral é conhecido como carbonificação. Os nomes diferentes que aparecem na tabela estão relacionados com a qualidade deste material, isto é, quanto mais carbono, melhor o carvão. Resumidamente, a formação do carvão após a matéria orgânica ser soterrada obedece à seguinte sequência. Após algumas dezenas de milhares de anos, a massa vegetal é transformada em turfa, cuja percentagem de carbono é mais elevada que a da matéria orgânica vegetal. Mais algumas dezenas de milhões de anos, a turfa concentra o seu teor de carbono e se transforma na primeira variedade de carvão, conhecida como lignito, cuja denominação é devido à sua aparência de madeira. Na sequência geológica, surge a hulha, primeiro como carvão betuminoso e depois como subbetuminoso. Na última etapa geológica, a hulha se transforma no antracito, cuja composição é maior do que 90% de carbono. Quanto maior o teor de carbono, maior o seu poder energético e, consequentemente, maior o seu valor econômico.
A utilização do carvão mineral, no entanto, não é muito prática, pois sendo um sólido encontrado no subsolo, sua extração é difícil e perigosa. Todo o processo, desde a mineração, processamento e transporte do carvão mineral, gera grandes danos ambientais. Já no caso do petróleo, temos um exemplo de combustível fóssil líquido. Este é um líquido escuro de composição variável, constituindo uma mistura de grande número de diferentes compostos orgânicos, sendo que a maior parte deles são hidrocarbonetos. A formação de petróleo é similar ao do carvão, com a matéria orgânica sofrendo transformações em condições anaeróbias e elevadas pressões. Grandes quantidades de micro-organismos que viviam nos oceanos na pré-história deram origem ao petróleo. O petróleo presente no subsolo encontra-se sob pressão e pode ser extraído por perfuração feita na rocha. Na forma como existe no solo, o óleo cru não é uma substância muito útil, porque é uma mistura de muitos compostos. Para ganhar utilidade, o petróleo precisa ser separado em diversos componentes, cada um dos quais apresenta vários usos particulares. Você pode encontrar informações sobre esse processo de separação procurando em qualquer navegador o termo destilação fracionada de petróleo, como você vê aqui na tela. Nesta imagem, por exemplo, você observa como o petróleo bruto é aquecido em uma fornalha e separado nos seus diversos componentes. Como o número de carbono na molécula do hidrocarboneto é responsável pelo seu ponto de ebulição, consequentemente do seu estado físico nas condições ambientais, a separação é feita em função do número de átomos de carbono na cadeia. Quanto menor o número de carbono na molécula, mais fácil ela se transforma em vapor e mais difícil é a sua liquefação. É esse princípio que possibilita que a separação do petróleo bruto seja feita pelo processo de destilação fracionada nas refinarias de petróleo. Aqui você pode observar algumas dessas frações mais importantes. Na parte superior nós temos o butano, o propano, ou seja, mais voláteis. Depois nós temos a gasolina, o querosene, o diesel, óleo combustível. E a parte menos volátil, geralmente utilizada como lubrificante, parafina e asfalto. O petróleo é fácil de ser transportado em oleoduto. Problemas ambientais são comuns durante o transporte, quando podem ocorrer acidentes e o material é derramado. O problema é grave quando ocorrem acidentes com grandes navios petroleiros, causando o despejo de enormes quantidades de petróleo no mar. Hidrocarbonetos de alta massa molar formam bolhas pegajosas, parecidas com alcatrão, que se aderem a pássaros, mamíferos marinhos, rochas e outros objetos que entram em contato com esse óleo. São poucos os animais que vivem na superfície dos oceanos que conseguem sobreviver ao impacto resultante. O uso de petróleo como fonte de energia em grande escala faz com que ele seja um dos principais vilões ao lado do carvão mineral, como responsável pelo aumento do efeito estufa e a consequente mudança climática global. Vamos agora analisar alguns gráficos em relação a esses combustíveis fósseis. O primeiro deles mostra o consumo de combustível fóssil a nível global. A unidade que você vê no eixo Y à esquerda está em terawatts por hora. Perceba que aqui você tem um histórico desde 1800. Em 2019, por exemplo, o principal combustível fóssil utilizado foi o petróleo. O petróleo seguido de perto pelo carvão mineral e em terceiro lugar nós temos o gás natural. Este outro gráfico mostra quais são as nações que geram a maior parte da sua energia a partir de combustíveis fósseis. Perceba que países como o Brasil e a Austrália não estão no topo da lista. A China, no entanto, e os Estados Unidos aparecem como aqueles produzindo entre 10.000 e 50.000 terawatts-hora. Quando pensamos no consumo de energia gerado através de combustíveis fósseis, analisando os dados per capita dos países, nós percebemos uma mudança em relação ao gráfico anterior. Perceba que os Estados Unidos e a Austrália lideram essa lista. A China, por exemplo, aparece em sexto lugar. Estes dois outros gráficos mostram a tendência de crescimento na utilização de combustíveis fósseis desde a década de 60. Neste outro gráfico, é possível analisar a parcela de energia primária que vem de combustíveis fósseis para vários países. Os dados à direita indicam que 84% da energia primária global vem a partir do consumo de carvão mineral, petróleo e gás natural. No caso do Brasil, por exemplo, 53,82% da energia primária vem de combustíveis fósseis. Já os Estados Unidos, o México, a Índia, a Austrália e vários países do Oriente Médio, assim como a China, geram mais de 80% da sua energia primária a partir de combustíveis fósseis. Quando analisamos a percentagem de eletricidade que é gerada a partir de combustíveis fósseis, percebemos que países como a Austrália, China ou Estados Unidos também lideram nesse âmbito. Já o Brasil produz eletricidade a partir de combustíveis fósseis somente uma percentagem de 14,54%. Vamos agora falar de cada um dos três combustíveis fósseis em específico. No caso da produção de carvão mineral, a China é nitidamente a maior produtora mundial, produzindo aproximadamente
aproximadamente 5 vezes mais do que os Estados Unidos. A energia gerada a partir de carvão mineral é mais predominante em países como a China e os Estados Unidos. A parcela de energia primária gerada a partir do carvão mineral, assim como a eletricidade, também pode ser observada no site. No caso do petróleo, o maior produtor atualmente é os Estados Unidos, ganhando inclusive da Arábia Saudita. Avanços na tecnologia de extração têm ajudado os Estados Unidos a se tornar líder nesse tipo de produção. Os Estados Unidos, por exemplo, é o país que mais produz energia a partir de petróleo, seguido de perto pela China. Os Estados Unidos também são os maiores produtores de gás natural. Neste outro gráfico, é possível observar que países como a Rússia, China, Índia, Austrália e Estados Unidos possuem as maiores reservas de carvão mineral. Rússia, Estados Unidos e Canadá, por outro lado, lideram como os países apresentando as maiores reservas de petróleo. No caso das reservas de gás natural, estas também se encontram em países como a Rússia, Estados Unidos, Canadá, China e Austrália. O seguinte gráfico mostra uma previsão que foi feita na década de 50 em relação ao uso e desuso dos combustíveis fósseis. O gráfico pontilhado indica que haveria inicialmente um crescente uso dos combustíveis fósseis, atingindo o máximo e depois decaindo. O gráfico é específico para os Estados Unidos e mostra que atualmente a tendência na diminuição da produção desses combustíveis fósseis tem se afastado dessa previsão inicial, aumentando expressivamente, aproximadamente, desde 2010. Finalmente, falando sobre as reservas atuais de combustíveis fósseis e o tempo que ainda elas poderão ser exploradas, temos esses dados como barras horizontais que você vê aqui na tela. Segundo esses dados, é possível explorar o carvão mineral ainda durante 114 anos, o gás natural por 52,8 anos e o petróleo por 50,7 anos. Tudo bem? Até mais!